página que o companheiro abriu, todos nós vimos ao acaso, tem muito a ver, né, com o que nós vamos procurar trazer. E as nossas reflexões foram muito em cima de observar a experiência de um dos personagens do livro trazido pelo Chico Xavier, né? É a André Luiz que envia, chamado Sexo e Destino, né? Porque a gente sempre se acha imperfeito ou com muita dificuldade de fazer o nosso processo de transformação. E a página, então, do Emmanuel hoje, nos diz o quê? Tudo que estamos herdando ainda tem elementos ainda da imperfeição, porque é a característica do nível evolutivo em que nós nos encontramos. Mas isso não quer dizer que a gente vai, né? Ah, bom, já que é assim, é muito difícil. Não, nada disso. É possível. É tão possível que às vezes nos surpreendemos com a história, né, que é narrada no livro, e que muitas vezes nós ficamos assim em algumas informações e perdemos outras que poderiam nos tocar mais de perto. Acho que essa é a grande reflexão que eu quero compartilhar com vocês. O quanto podemos nos transformar. É possível, é factível. E o quanto dessa transformação nós vamos, digamos assim, contaminando, né, quem está à nossa volta, né, todos aqueles que nos observam, porque a gente nem sabe quantos estão nos observando, como o companheiro falou. Está cheio aqui de desencarnados, estão nos observando. Estão observando que nós, né, procuramos esse encontro, ao invés de estarmos lá sofrendo, ou gostando, nem sei, porque eu não entendo de futebol. Enfim, a gente está aqui, né, buscando um esclarecimento, uma informação capaz de nos ajudar a vivermos melhor dentro da lei de Deus, que é a ser imutável, né? Que a página diz que as coisas dos homens são mutáveis, mas a lei de Deus não. Ela é rigorosamente cumprida e não há alteração. Esses dias nós estávamos estudando aquele finalzinho do Evangelho, coletânea de preces, e muito nos surpreendemos porque Kardec, já diversas vezes lemos e esquecemos, Kardec, ao tirar cada frase do Pai Nosso, né, quando ele chega seu reino, a questão do reino, como Kardec, ele diz que são os espíritos que ditaram, fala em lei, em cumprimento de lei. Né? A gente sabe, mas quanto ele diz, quanto a gente se afasta do reino de Deus porque não cumpre leis, até as próprias dos seres dos humanos. Né? Se nós cumpríssemos a lei de velocidade, não precisava radar. A gente põe radar e ainda bota um aparelhinho para nos dizer que vai ter um radar. Para a gente descumprir e frear na hora que é para cumprir. Não é assim que a gente faz? Olha como é uma bobeira, meu Deus. Né? Isso é uma bobeira. Por que nós já não cumprimos a lei? Então, para umas coisas tão simples, a gente tem dificuldade, imagina, para as coisas mais complexas. Então, por isso eu dei esse título em nossa transformação moral. É no processo da nossa transformação moral. Vamos ver? Aqui. E aí nós trouxemos a frase que a Kardec coloca, está lá em cima, escrito, né, capítulo 17, item 4. Que ele coloca: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Bom, quando ele nos apresenta digamos assim, esse conceito do verdadeiro espírita, ele não está dizendo que o verdadeiro espírita é um cara pronto. Eu tornei espírita, poxa, agora eu sou perfeito. Não. Reconhece pelos esforços que ele faz. Se é esforço, demanda o quê? Muita luta, muita dificuldade. Não é uma coisinha fácil, nem um estalazinho de dedo. Tem esforço. Meu Deus, né? Vou gastar minha força, a minha energia nesse emprego para a minha transformação moral. E aí a gente admite que vão ter lutas. Vão ter dificuldades, né? Mas ele também, ao mesmo tempo, ele não diz que o tempo é medido, não. Vai fazendo,
vai fazendo pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Ele não disse que em 5 minutos ele vai ficar pronto. Não, ele nos dá possibilidade e tempo. Não disse que reconhece o verdadeiro espírito se ele se transforma em 5 dias, em 1 mês, em 15 anos. Não diz nada disso. Ele só dá essa fórmula, digamos assim, este conceito, e que para que nós possamos aproveitar. E vamos assim, né, diluir essas palavrinhas. Começa logo pela moral, né? Reconhece o verdadeiro espírito para a sua transformação moral. Aí o que é moral? Né? Está lá, né, eu peguei até do dicionário. Regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Essa foi para a questão 629, as demais que foram do dicionário. Né? Moral é a regra do bem proceder. Essa é do dicionário. Distinguir o bem do mal. Né? Funda-se na observância. Essa lei já é do livro dos Espíritos. Então, já sabemos. Né? Aí ele diz esforço. Aí é do dicionário. Intensificação de forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. Então, vamos intensificar as nossas forças físicas, no nosso caso, vão ser intelectuais ou morais, para a realização dessa nossa tarefa. Aí acrescenta o dicionário, aquilo que se faz com dificuldade e empenho. Eu preciso me empenhar. É para mim. É para o meu interesse. Né? Nos dias do livro dos Espíritos, nós seremos felizes quando nós estivermos equilibradinhos dentro da lei. Aí nós buscamos felicidade nas coisas do mundo, que a própria página hoje nos disse que passa. As coisas do mundo nos dão alegria. Ah, eu consegui comprar esse carro, sei lá, aquela casa, ou aquela bolsa, sei lá. Eu ganhei, tive uma alegria naquele momento. Mas a felicidade mesmo vai ser quando eu me equilibrar com a lei de Deus. E diz ainda, esforço é diligência, é empenho. Então, não vai cair do céu, como ele falou, né? Eu preciso me empenhar nesse projeto de me renovar, de me transformar num verdadeiro espírito. Bom, aí ele diz domar. Né? Quando ele diz, né? Já falei pelos esforços que entrega para domar suas inclinações. O que será domar? Né? Domar é reduzir a obediência a um animal selvagem, submetendo ou pela força ou a custo de exercícios físicos. Amansar, domesticar. Gente, né? Interessante porque essa palavrinha parece que nos informa que as nossas inclinações mais, elas são muito, né, elas são selvagens. Né? E aí o dicionário acrescenta também que é controlar, é dominar forças naturais. Então, a nossa transformação moral, ela exige uma doma feita por nós próprios. Mas aí a gente lembra da doma gentil, né? Sendo pai, né, pleno de misericórdia, a doma das nossas más inclinações é uma doma gentil. Não vai ninguém nos maltratar, né? Vai ser feito paulatinamente e cada um na sua condição que tem. Ah, vem a dor para nos ajudar a domar alguma má inclinação. Mas não vai ser a minha igual a do outro, porque a minha posição é diferente da do outro. Então, até essa doma é muito gentil, é bem amiga, bem favorável à nossa transformação, não à nossa rebeldia, né? Não à nossa fuga, porque o Pai quer que nós nos encontremos dentro da lei de Deus. O projeto divino é esse, né? Então, nossa, tá? Todo mundo compreendeu, né? Porque são pouquinhos, dá para a gente conversar, não precisa ficar uma coisa assim, né? Muito de palestra. Então, aí eu botei na transformação e a ação. Porque imediatamente ou simultaneamente com a minha transformação, a minha ação já começa. Vou me transformar, quando eu ficar espírita verdadeiro, aí eu vou começar a tarefa, vou começar a trabalhar. Nada disso. A coisa acontece simultaneamente, ninguém vai esperar, né, ficar pronto para realizar alguma coisa. Né? Ninguém vai aprender a cozinhar com os chefes para fazer comida dentro de casa. Né? A gente já começa aprendendo nos passos iniciais que a gente vai fazer.
Então, a Emmanuel diz assim, nesse livro Pão Nosso, é logo na introdução, ele não é capítulo, não é na introdução, e o título é O Serviço Cristão. Ele diz assim: o Espiritismo não expressa simples convicção da imortalidade, é clima de serviço e edificação. Então, o que me traz a doutrina espírita? É saber que existe vida após a morte? Ah, não, porque é consoladora? Não, isso é um elemento, mas esse elemento é para me favorecer na compreensão do meu equilíbrio com a lei. Não só da imortalidade, do encontro que eu terei com os meus afetos, que a vida vai continuar, que eu vou ter a possibilidade de continuar o meu processo de verdadeiro espírita, mesmo no mundo espiritual. Porque ainda não estou pronta, não vou acabar numa encarnação, não vou conseguir numa encarnação. Vou precisar de várias encarnações para que esse processo ganhe culminâncias mesmo, de dizermos, estou pronto, estou pronto. Então, ele é um clima de serviço e edificação. Então, eu vou sempre trabalhar em busca dessa minha melhora. Não é simplesmente o conhecimento das colônias espirituais, dizer, não, estou querendo aqui um cantinho nosso lá, vim pegar a tarefa aqui. Não, não é isso. Isso é que a gente faz de brincadeirinha, a gente faz assim de brincadeirinha com a gente. Mas então é um processo de transformação, não expressa apenas esse conhecimento. Opa, desculpa. Eu fiz errado. Então aí, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo dos Obreiros do Senhor. Quem assina é o Espírito de verdade. Bom, cada um tem uma maneira de pensar. Eu, como assim, convivi muito com a Emília Miranda, lá em Caxambu, e para a Emília Miranda eu fiz verdade é Jesus. Aí eu peguei a cola, eu acho que é Jesus também. Mas digamos que não fosse. Bom, aí é que ele diz: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. O Espírito de Verdade assina isso. Olha, então está nos convocando, há um trabalho. Os Obreiros do Senhor tem naquele capítulo dos trabalhadores da última hora, que nós sempre nos incluímos, os espíritos como os trabalhadores da última hora. Então é a nós que ele está falando: olha, vamos trabalhar junto, porque na hora que o Senhor vier, ele precisa ver a obra acabada. E aí a gente não tem condição, a gente não consegue esquecer o irmão Jacó, quando ele diz também no livro Voltei: ó, espíritas, é para vocês que eu estou escrevendo esse livro. Não se considerem quitados, prontinhos porque tiveram tarefinha, ou porque tiveram um benfeitor junto a vocês, não. Espiritismo é transformação, é luta incessante. Ele próprio nos mostra isso, ele abre o coração dele a todos nós, o irmão Jacó. Então, eu perguntei: a que obra estamos sendo convocados? Que obra que o Senhor vai encontrar? Será viável a nossa transformação em ação? O que a página inicial nos disse? Aquelas civilizações muito primitivas da Terra deram lugar a muitas bélicas. Hoje já estamos num outro patamar. Como serão os próximos? Como está sendo o nosso processo de transformação social da humanidade na Terra inteira? Não falo só no nosso país. Como estão as coisas acontecendo? Quantas mudanças, Quem já está com o cabelo assim, com essa tinta nova, que a L'Oréal lançou, essa branquinha, É a mesma que você usa, viu? Então, como é que nós estamos vendo as mudanças, desde o tempo que nós éramos mais crianças para agora, Como elas estão acontecendo? Quando a gente era criança, pensava na quantidade de água, ou de lixo, ou de plástico. Você pensava nisso, Que ia acontecer, o peixe comer? Não é nada disso. Hoje não. Hoje nós estamos com a preocupação até no canudinho que a gente toma, Vai virar um plástico, vai ser para onde? Tudo isso. Então, uma responsabilidade muito maior. A gente pode até dizer que a gente está se reconhecendo muito mais humano, do que já fomos antigamente. Estávamos mais próximos daquele do interesse muito pessoal.
que é o que nos dificulta, o que nos dificulta no nosso processo de crescimento, que é o interesse pessoal. Eu quero para mim, para o outro, tem mal. Então, a gente pode observar que essa obra que nós estamos sendo convocados é uma obra de transformação interna, mas também externa, na compreensão do outro, na compreensão da dificuldade do outro. Uma das páginas que passou aqui, quando nós estávamos aguardando o horário, falava disso. Mesmo que você seja ofendido, né, não precisa revidar. Envolve com amor aquela criatura. Se hoje ele tirou outro emprego, uma das frases era isso. Não te importa, ele tirou outro lugar lá no emprego, depois você vai conseguir outro. Não fica, né, preocupado com isso, porque a lei é de misericórdia e de amor. E as coisas vão se encaixando paulatinamente. Tá? Aqui. Aí. E aí, justamente, a gente chega no livro Sexo e Destino, que foi justamente o livro que me fez refletir muito acerca dessas coisas. Aqui, alguém não leu? Todos já leram Sexo e Destino? Não, vocês não leram, não? Sim. É um livro muito interessante, vale a pena ler, né? Quem leu, que está aqui, o que guardou assim? O que é o livro de quê? Poderia dizer assim, é um livro sobre... Não me lembro. Se você começar, eu vou em frente. Das relações, né? Dificuldade de... Das relações muito fixadas na questão do sexo, né? Da relação sexual. E da influência do mundo espiritual, né? Constantemente, tal qual a pergunta 459 do livro dos Espíritos, influi os espíritos em nossas vidas. Exatamente. Então, essas são assim as possibilidades, a questão que a gente vê mais assim, né, gritante. Mas dessa vez, dessa leitura, que já não é a primeira, a segunda, a terceira, nem sei lá quantas vezes eu já li, por conta de estar lidando com jovens, nós estamos trabalhando esse livro, né, Mocidade 3, eu fui caminhando. E aí eu fui pegando uma coisa que eu mesmo depois falei, meu Deus, é totalmente a nossa possibilidade de transformação. Por quê? Porque justamente as personagens são mais ou menos essa, né? Não estou botando os elementos que estão no mundo espiritual, justamente porque a nossa tendência é ler como o André Luiz está falando. Então eu fico vendo o mundo espiritual, aqueles aqui, as influências, como ele falou, eu vejo, aí eu acabo assim, que bom, né? A doutrina espírita me mostrou como essa possibilidade que o mundo espiritual tem de me ajudar, me amparar, e depois eu tenho a reencarnação. Mas e a minha transformação? Que é a minha luta, né? Que precisa ser feita. Ela precisa, esse é o grande projeto divino para cada um de nós. É nos transformarmos. Por isso temos a possibilidade da reencarnação. Por isso temos a possibilidade da ajuda dos leitores espirituais. Mas por isso temos que fazer. Porque temos o livre-arbítrio. É a nossa possibilidade de fazer. Então, os personagens, né, basicamente são essas duas famílias, que é o Cláudio, a família Nogueira e a família Torres. Né? A família Nogueira, o seu Cláudio e a dona Márcia, e a família Torres, seu Nemésio e a dona Beatriz. Seu Nemésio é um homem comerciante, bem-sucedido, né? Tinha uma empresa com que bastante dinheiro, e o seu Cláudio é um bancário. Né? As duas senhoras são do lar, né? Não trabalhavam, não. Dona Beatriz já está desencarnando, e Dona Márcia não, está lá. E quem é a Aracélia? A Aracélia era a servidora, a estudante da casa dos Nogueiros, que trabalhava na casa dela. Bom, e quem é Marina e Marita? Marina e Marita são filhos, são as filhas, não do casal. A Marita é filha da Aracélia e a Marina é filha de Cláudio com Márcia. E quem é o Gilberto? O filho do seu Nemésio. Gilberto é Torres, Marina e Marita é Nogueira, tá? Só que a Marita é filha do seu Cláudio com a Aracélia. E que ele nunca soube que era filho dela. Que ela era filha dele. E as meninas vão crescendo, já estão com 25, 23, por aí, de idade, né? Estão bonitas e tal. E a Marina, né, trabalhava na empresa lá do seu Torres. Trabalhava lá na firma lá do seu Torres. O que acontece?
ela sofre como um assédio, né, sexual do patrão, né? E a Marita namorava o Gilberto, assim começa a ter um namoro com o Gilberto. E a Marina, então, acaba indo ajudar a dona Beatriz, porque já está no final, como se fosse uma enfermeira, que o seu Nemésio, como que deu a ela essa oportunidade, ela trabalhava na empresa dele, não, você vai trabalhar lá em casa, como ajudante lá como uma enfermeira, né, como se fosse uma enfermeira ajudante. Mas, na verdade, é porque ele estava assediando a funcionária. Se fosse hoje, estava lá o processo. Mas a Marina também estava gostando, né? Eles tinham muitas possibilidades, muito ricos e tal. E aí a coisa ganha, assim, uma confusão tão grande, digamos assim, que o Cláudio, que tinha uma interferência espiritual muito forte, quem leu lembra que ele chegava em casa, no que ele pegava a bebida para tomar, vinha um obsessor que não tinha nada a ver com ele, era simplesmente um passante, bebia junto com ele. Quando ele já estava assim, não quero mais beber não, aí vinha o outro e disse, não, eu quero beber, você vai lá e bebe também, eu quero beber, e ele bebia também. Então quem acompanha a vida do Cláudio, na primeira fase inteira do livro, que é toda uma vivência, fica muito, meu Deus, como é que esse homem é todo assim? A gente percebe que o casamento praticamente não existia mais. A dona Márcia sabia que a Marita era filha dele com a Aracélia. A Aracélia se suicida quando viu, né, que a filha era deles dois, né, e que não ia poder ter o amor dele, e diz para a dona Beatriz, para a dona Márcia, olha, eu vou porque eu não quero atrapalhar a felicidade sua com ele. E sai. Aí a dona Márcia até não falou nada, passou 20 e tantos anos sem comentar nada. O que a gente imagina, meu Deus, que espírito interessante, né? Também ela podia ficar com raiva, não falou nada, guardou aquele segredo. E a coisa Cláudio vai se atrapalhando tanto, como ele diz, ele jogou tantas farpas no caminho, que agora ele precisava voltar coletando todas aquelas farpas daquele caminho. E aí ele chega ao máximo de tentar ter uma relação sexual com a Marita. Forja, finge que é o namorado, que vai encontrar com ela. E quando ele está, né, naquele encontro, a pessoa da casa sabia, da casa onde eles se encontravam, sabia que estava tendo uma certa confusão, porque estava crente que era briga de namorada, que o pai ia brigar, porque, na verdade, o encontro seria do Gilberto com a Marita. Chega a dona Márcia, bem na hora, né? Aquilo é tudo descoberto, vem às claras, a menina que não sabia que era o pai que estava ali, né? O pai adotivo, até então ela não sabia que era o pai adotivo, e a dona Márcia fala para o marido, ela é sua filha. E a Aracélia se suicidou por conta de não atrapalhar a sua vida. Bom, a gente imagina, meu Deus, que homem, como é que pode? Tem jeito? Tem jeito. A menina fica tão atordoada que sai correndo, né, em busca de uma ajuda, acaba entrando numa farmácia. Quem o atende? O senhor Salomão, um farmacêutico que é espírita. E ele capta, através da ajuda do mundo espiritual, porque ela pede um remédio para matar rato. Aí ele olha, quando ele já vai levar a volta, e dá nada, dá só um paliativo qualquer para ela dormir. Ela vai, acaba ficando sonolenta, dorme na areia da praia. E de manhã, ao acordar, uma pessoa, um rapaz, um jovem, está lá tentando também, né, maltratar, obrigar a uma atividade sexual ali, e ela sai tão desesperada pela rua que ela é atropelada. Ela é atropelada, isso, né? Um gari vê e diz, não, eu conheço a dona fulana dali, e começa a procurar jeito para avisar a família, porque ela não tinha um documento, não tinha nada não, na mão, que ela tinha esquecido na hora que saiu correndo. Enquanto isso, como é que está o seu Cláudio? Volta para casa totalmente, né, sem saber o que fazia, e volta muito embriagado demais. Bom, deixamos essa história e vamos ver então o que acontece. Ela vai ser internada, né, realmente em coma praticamente, mas ele
já começa o seu Cláudio, a sua transformação, quando ele descobre que é a filha dele. E aí essa que é a questão, se nós podemos. Se ele pode, nós podemos também. Por que nós não podemos? E vamos lendo o livro e ficamos assustados como esse homem conseguiu. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, com esforço, muito esforço, não foi fácil, mas nós vamos vendo. Desculpe, eu esqueci de falar, justamente isso eu acho muito interessante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque são lutas no campo de quê? Da sensação. E se nós pensarmos, ai meu Deus, mas que livro, né? Quanta coisa. Aí o que diz lá no Evangelho? O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto esse é o sentimento por excelência, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Às vezes eu faço uma linha assim. Aqui está o instinto, né? Nossas primeiras encarnações, e nós estamos nesse processo de crescer para o sentimento. Tá? Em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensação. Então é aquela linha que não subiu, ficou aqui na horizontal. Mas, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E aí ele vai dizer que o ponto mais elevado do sentimento é o amor. Que esse amor que a gente conhece ainda é um amor, se. O amor, se fizer isso, eu amo, se não fizer aquilo, eu não amo. Amar realmente, né? O verbo que eles consideram hoje como se fosse um verbo transitivo, é só esse do sentimento elevado. Tá? Muito bem. Então, justamente, nós vamos aqui luta dessas famílias, desse grupo familiar, na questão da sensação, né? Para chegar ao sentimento. Mas é possível. Aí nós vamos vendo o quê? Ele vai para o hospital, acaba acompanhando a filha e é totalmente transformado. Totalmente. Quando ele vê a menina naquele estado, ele fica em pânico. Tanto que ele não sai do lado dela durante os 15 dias que ela tem como moratória. Os espíritos avisam que foi uma moratória que ela ganhou. Para quê? Para justamente ele ter essa possibilidade desse conhecimento. Ele então, logo que soube, que encontrou a menina, conseguiu achar o hospital que ela estava, tinha sido levada, ele liga para casa para ver se a dona Márcia vinha. Ela nem quis saber. Não, tá viva? Ah, que bom, fica aí. Liga procura até encontrar a filha lá na casa dos Cortes, encontra. Ah, não posso, estou aqui ocupada, estou cuidando da dona Beatriz, não posso não. Então, você está mal, ótimo, fica aí. Ele sente uma solidão tremenda. Ele desanima? Não. Ele chora muito. Nisso, quem fica sabendo vai lá visitar? Seu Salomão. Tarefeiro espírita. Será que seu Salomão já estava pronto? Não. Mas estava em processo. Mas já estava agindo. Então, seu Salomão vai lá. Aí fala, conversa com ele. Diz, olha, eu soube. Realmente ela esteve na minha farmácia. Aí narra todos os últimos momentos. Porque eles achavam que ela havia se suicidado. Ainda não sabiam que, na verdade, ele vai saber só mais depois daqui a algum tempo, que ele vai saber que a menina foi atropelada. Não se suicidou, porque na hora que correu, um carro pegou. Muito bem. Então, são 15 dias de dor e de esclarecimento, porque o seu Salomão diz que é espírita, e se ele quisesse, eles vinham dar um passe na menina, que a menina iria melhorar bastante, ajudar, mantê-la e tal. E, de fato, né, claro que ajuda, no espiritual está ajudando também, mas eles vão na tarefa. E aí ele traz um outro amigo, o seu Agostinho. Aí o Cláudio, que é o nosso elemento de modelo, digamos assim, de como nós podemos também, o Cláudio reconhece que seu Agostinho era um comerciante com muito dinheiro. E no banco que ele trabalhava, seu Agostinho era super respeitado, porque era aquele pessoal da conta especial, né? Que o banco gosta, né? Mas o seu Agostinho não deu uma palavra, nem falou que conhecia ele, já tinha visto, entrou, levando um embrulho, fez, conversaram, explicou sobre a doutrina espírita, falou,
e deu para ele, depois ao se despedir, deu para ele o pacote, era o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês acreditam que ele leu durante 4 horas, sem parar, e não anotou que havia passado 4 horas? Será que a gente pega o livro hoje e fica 4 horas com ele? 4 horas, né? Imagina, sem parar, lendo. O nosso mundo nos tira muito da concentração hoje em dia, não é? É o celular que apita, é o telefone que toca, é alguma coisa que acontece, e a gente fica, não, tem isso para fazer, não vai dar para eu ler 4 horas sentado lendo, né? Então, esse período desses 15 dias fez ele se modificar completamente, tanto que quando ele volta para a família, para ir pegar, porque ela acaba desencarnando, o enterro praticamente foi só ele, não foi ninguém. Ele só colhe mesmo os espinhos, como ele disse. Até um dos contatos dele com a Dona Márcia fala uma porção de coisa, e ele chega a um ponto assim, vou responder. Aí ele lembra que a filha havia perdoado, porque ele pede muito perdão a ela durante esse período desses 15 dias. E ela não falava mais, ela sabia, entendia o que ele dizia, mas não podia verbalizar. E ele pede que ela desse um sinal. Ela levanta a mão já gelada e encosta nele. E ele diz que entendia que aquilo era o perdão. E a partir daí, então, ela diz, poxa, se ela me perdoou com tudo que eu fiz, como é que eu não posso perdoar o outro? Então, ele não revida nada dessas coisas. E ele fica nesses 15 dias, foi-se uma transformação completa. Quando a coisa acaba e que ele volta ao trabalho, que volta a tudo, ele passa 2 anos de lutas diárias. Uma delas é que o seu Torres vai lá no escritório dele, né, reclamar que o filho dele estava indo muito, o seu Gilberto, que agora já estava namorando a Marina, ia muito para a casa dele. Ele vai e ele esbofeteia o seu Cláudio na frente de todo mundo no banco. Né? E as pessoas ficam assustadas e ele não revida. Aí um colega de banco diz assim, porque ele agora é espírita. É um espírita na transformação e na sua ação, já que está todo mundo olhando. Se está todo mundo olhando, estão perguntando o quê? Puxa vida, como ele se modificou? Como ele hoje é outra pessoa? Né? Então são 2 anos assim, de muita dificuldade. Finalmente, né, ele consegue que a vida da filha se organize. Ele tinha a Marina, né? E vão se casaram de Marina e Gilberto, e ela já está até grávida. Ela está grávida, e quem vem é justamente a Marita, para reencarnar. Muito bem. Mas tem tantas dificuldades, o outro senhor começa a mandar cartas para Marina, e ofendendo, e ele recolhe, seu Cláudio recolhe e não deixa a menina ver. Então ele fez uma barreira, sofrendo muito, mas aguentou tudo. Não revidou, não respondeu, não fez nada. Chega finalmente um determinado dia, o senhor quer matar a Marina. Quando o pai, a mãe e a filha estão atravessando a rua, vem o carro disparado, estava no sinal certinho, vem o carro ultrapassando o sinal e atingiu os dois. Ele empurra a filha grávida para não ser atingida, e ele é que é atingido e vai desencarnar uns 3 dias depois. Aí ele entende que ele estava passando também como a Marita. Ele não se suicidou, né? Ele também foi atropelado. Muito bem. Então, esses 2 anos foram muita luta. Desencarna, então, acaba desencarnando num atropelamento. Aí ele diz que ele viu naquela hora que ele está no finalzinho do desencarne, ele viu que Deus tinha atendido o pedido dele. Porque quando a Marita está naquele finalzinho em coma, ele queria muito ter morrido. Porque ele que era o mal, ele que era o errado. Ela não, ela era inocente, uma jovem. Né? E que se estava naquela instituição, era ele que não tinha sido um bom pai. Porque ele via o quanto, como pai e esposo, ele tinha sido ruim até aquele momento, até aquele acontecimento que mudou a vida dele. Muito bem, aí essa é a prece que ele fez: Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa, porque ele já sabia que a Marita estava reencarnando através da Marina. Se é possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê a minha vida,
Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Ele lembra dessa oração, justamente reforçando a ideia de que ele tinha aquela Marita já que estava no ventre materno. Então ele consegue a realização, digamos assim, desse pedido. Porque às vezes a gente pede as coisas a Deus e acha, não, Deus não me atendeu. Deus atendeu 2 anos depois, de uma maneira totalmente diferente, né? De uma maneira muito melhor, digamos assim, se nós pudermos observar que a Marita podia ficar toda defeituosa. Agora não, é a neném Marita que vai nascer. E ele, antes de desencarnar, ele diz para a filha, olha, eu só queria te pedir um favor. Eu tenho quase certeza, ele diz assim, espírita não aposta, mas eu estou quase apostando que é Marita que está voltando. Então você pode botar o nome dela de Marita? Aí eles combinam que vão botar o nome dela de Marita. E ele vai desencarnar. Muito bem. Aí ele chega no mundo espiritual. Qual é a ideia que nós temos que a gente chega no mundo espiritual? Vamos recolhidos, ficamos quietos lá, até chegar, temos um pouco de lucidez. Mas esse Cláudio, que nos parecia um homem totalmente errado, meu Deus, que a gente iria dizer, se fôssemos vizinhos, se conhecêssemos, dizer, meu Deus, vai lá dentro do fogo do inferno, né? Não, esse Cláudio é recebido pelos amigos espirituais e pede para permanecer em família para dar continuidade à sua ação. Então, com 4 dias de mundo espiritual, 4, o pedido dele é levado às instâncias superiores e ele permanece junto à família para ajudar durante 10 anos. Meu Deus do céu, isso é possível? É possível. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Aqueles 2 anos do acidente de Marita até agora, o acidente dele, ele realmente fez esforços dignos de ter um direito desse. Então, é levado ao mundo superior se ele puder o pedido dele. E aceitam. E ele fica. Então, gente, é o que eu digo, antes da missa do 7º dia, ele já estava em casa trabalhando. Com muita luta, porque ele disse que queria justamente ajudar para elevar ou transformar agora a dona Márcia e o seu Nemésio, né? Que estava também um problema muito grande e vai começar. Então, olha lá, tornar-se espírita é reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana, nos diz André Luiz, justamente nessa outra página que me deu muita sustentação para o estudo de hoje, que é do Espírito de Verdade, capítulo 92, Espiritismo e Nós. E a gente lembra de Sócrates, para ser feliz é preciso subordinar o corpo à alma. Eu tenho que domar esses instintos do meu corpo, do meu campo de sensação, para que o meu espírito comece, né, o seu trabalho espiritual. Os instintos à razão. Tínhamos instintos, mas quando ganhamos a razão, veio o tal do livre-arbítrio, que a minha consciência vai decidir se eu vou revidar na hora de uma agressão ou se eu vou compreender, né? Se eu vou lamuriar ou se eu vou trabalhar. Aqui falava também da paciência, numa dessas páginas que passou. O André Luiz vai nos falar muito disso, da paciência nesse processo, porque não dá por estalos, falei no início, né? O particular ao geral. O meu interesse pessoal é particular. Se o que às vezes é ruim para mim, mas é bom para o conjunto, quem vai ganhar? O conjunto. Porque o interesse é coletivo, precisa ser coletivo para que haja progresso. Senão só vai ter o meu interesse pessoal, que é o egoísmo. Não tem jeito. Aí nesse capítulo ele vai dizer, tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio, nem expressa cárcere interior, nem uma prisão. É uma possibilidade de transformação. Aí continua André Luiz, é a oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores diante da lei da criação. Realmente, quem sabe, né, enxerga melhor. Se eu enxergo melhor, eu sou mais responsável. Isso até no nosso mundo. A criança não pode ser responsabilizada nas coisas que eu já posso ser. Aí continua André Luiz, convicção espírita é prêmio abençoado no aprendizado multimilenar da evolução.
Foi um prêmio, né? Uma oportunidade. O Senhor disse: eu vou enviar para vocês o Consolador que vai instruir vocês, vai permanecer com vocês, para que vocês possam trabalhar todo o interior e se transformar. E deu tempo que a gente crescesse, né? Deu tempo que a gente crescesse. Do tempo que ele veio até que veio o Consolador, passaram-se muitos séculos. Ele nos deu tempo. Então, hoje, sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres. É dever nosso. E lá nos deveres, o que ele diz? O que o Evangelho diz? Dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite em que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, meu direito termina quando eu ameaço a felicidade do outro. Só ameaçar, não é tirar, não, só ameaçar. E aí continua André Luiz: Espiritismo é claridade eterna. Aí a questão dos obreiros do Senhor, né? Outra vez. Se já acordaste para o conhecimento superior, caminha à frente com a função de guiar. Lá no Estude Viva tem um capítulo excelente, 32, eu acho, lá no finalzinho. Então, nova reencarnação se nos apresenta numa mesma encarnação, né? Hoje, com conhecimento, nós já somos outros, temos pelo menos um entendimento. Visão ampliada do mundo e de nossa participação na construção da nova era. O que diz lá a Gênese da nova era? Não diz que vão vir espíritos novos. Vão vir espíritos que já participam da sua transformação para colaborar com a transformação do mundo, a página de hoje, né? A transformação do mundo vai se dar na de cada um de criatura, de cada um de nós, né? Começa dentro de nós. Então, nós dizemos: convence-te de que quanto mais se te amplie o aperfeiçoamento íntimo, mais dilatado o número de olhos e ouvidos que te procuram ver e escutar, feitos colegas do banco com relação ao Cláudio, que te procuram ver e escutar, de vez que todos aqueles que se afinam contigo em subalternidade espiritual passam mecanicamente a condição de aprendizes que te observam. Não precisamos ir muito longe, né? Os filhos da gente nos copiam, né? Às vezes a gente vê o filho fazendo exatamente a coisa que a gente fazia, não é não? Por quê? Eles estão num clima de subalternidade. Então, se eu uso, né, de uma linguagem elevada, eles vão usar de uma qualidade mais elevada. Ontem eu escutei, estava na papelaria, entrou uma mãe com duas criancinhas, e aí o garotinho falou assim: mesmo. Ela disse: não é mesmo, é mesmo. Porque nós cariocas usamos muito isso, botamos o R no S. Eu achei tão engraçadinho, e ela consertando, não sei se ela era de outro estado, eu sei que ela falou: não é mesmo, é mesmo. Ele era pequenininho, será? 5 anos, talvez. Ela na memória consertou. Se um detalhe desse a gente que orienta, que conserta, por que na questão, né, do que nós aprendemos a nível de programa espiritual da nossa construção íntima, os outros também que estão nos observando não nos copiam. E aí sim a gente pode abrir para o mundo espiritual. O mundo espiritual está nos cercando, não é? A questão do livro dos Espíritos diz: estão junto com vocês, né? Eles até dirigem vocês, né? Se te influenciam, te dirigem. Mas se eu estiver numa posição elevada, eu posso ajudar os espíritos que estão junto a mim, que ainda precisam da minha colaboração, né? Disseram uma vez para o Chico, perguntaram a ele: pois é, acho que tem um serviço feito, tem um encosto aqui comigo, né? O que eu tenho que fazer? Ele disse: tem que evangelizar os dois, né? A criatura que está com encosto, porque aí automaticamente o encostado vai ser evangelizado. Tem um serviço a fazer, que é de evangelização. Aí no livro dos Espíritos, lá na questão 888A, ele diz assim, um trechinho: não esqueçais, é São Vicente de Paulo que escreve, não esqueçais nunca que o Espírito, qualquer seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, tanto faz, está sempre colocado com um superior que o guia, que dá lá a mão para a gente, e um inferior, para o qual tem que cumprir os mesmos deveres, né? A lei de Deus é uma lei de elos, né? De processo, até os mundos. Na introdução do livro dos Espíritos, quando ele fala das diversas moradas, ele diz: até os mundos
se auxiliam mutuamente. É sempre assim. O mais elevado nos dá a mão para nos ajudar, e nós gostamos muito, mas aquele que é abaixo da gente está esperando a nossa ajuda, não a nossa crítica, né? Não a nossa reprimenda. Está esperando que a gente ajude ele a crescer. É também uma frase que apareceu aqui no que estava sendo projetado. Se o Senhor não confiasse na gente, Ele não nos daria uma família para a gente administrar. Então, uma das frases é mais ou menos isso. Ele confia tanto na gente que uma das coisas que Ele nos entrega, uma obra que Ele nos entrega para darmos, para trabalharmos é a família, né? Bom, aí justamente a transformação em ação. O tarefeiro espírita ou o trabalhador da hora exata, né? Às vezes a gente gosta da última hora, não. Está na hora, agora já é a hora, né? Aí diz assim, Bezerra de Menezes no livro Compromissos Iluminativos: Cristo espera por nós. O Espiritismo, no seu segundo século, que agora já é o terceiro, né? Chama-se ação. É ação. Então a nossa transformação precisa ser encadeada com a nossa ação, que é automático, é o complemento. Aí diz André Luiz: obedeça ao chamamento do Senhor com boa vontade, ao engrandecimento da redenção humana através do trabalho ativo e incessante, onde quer que possa desenvolver a sua colaboração. Gente, todo lugar que a gente pode, não precisa ficar falando eu sou espírita, mas a gente pode, né? Outro dia eu estava num estúdio lá onde eu faço personal, e um garotinho assim, mas já está com quase 50, entrou e falou bem baixinho assim: conhece-te a ti mesmo. Falei, tem alguma coisa, né? Ele está sofrendo alguma coisa. Aí fui devagarinho, comecei a conversar. Isso foi no ano passado, outubro. Já tinha falou assim: mas você não tem nada de Kardec para mim, não? Mas ele foi pouco a pouco, está caminhando, sabe? Está vindo, ouve daqui, manda uma massagem ali, está indo. Você estava com uma angústia muito grande. Ele só tem essa angústia de saber, né? Me reconhecer para me transformar. Olha bem, não é de religião nenhuma. Estava lá falando. Bom, a humanidade progride por meio dos indivíduos, diz a questão do Livro dos Espíritos 789, que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Quando estes preponderarem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Aí a gente fica assim: esse mundo em que a gente vive, o mundo ainda é tão difícil. Quando nós preponderarmos em número, nós vamos também fazer a transformação. Nós vamos mudar. Basta a gente querer. Às vezes, mas eu sou umazinha. Mas se eu começar umazinha, daqui a pouco tem 2zinhos, 3zinhos, 4zinhos, e daqui a pouco tem um monte de gente, né? No caminho aí de fazer essa transformação. E aí os tópicos que o André Luiz nos lembra é coragem e confiança. Coragem, determinação, alegria e serenidade. Vamos estar felizes, né? Alegres, contentes. Tem uma música, né, que diz isso, né? Alegres, né? Com esse conhecimento. Anseios e esperança, né? Desejos e cheios de esperança. Vamos conseguir. O Cláudio conseguiu 15 dias, 2 anos, 4 dias de mundo espiritual. Emoção controlada, isso é muito importante, né? O autocontrole, o autodomínio. Persistência. Se não persistirmos, aí sim não dá. Nem dieta. Se não persistir, se começar só na segunda e terminar na quarta, não vai para frente. Perseverança, né? Estar sempre fazendo, sempre mantendo. E vigilância e oração, né? Para que o processo consiga chegar à sua culminância. Porque é possível. Aí diz André Luiz, acima de tudo, ele termina essa página dizendo assim: consolidemos no coração a certeza de que a revelação maior é aquela que nos preceitua o dever de procurar com Jesus a nossa libertação do mal. E, em nosso próprio benefício,
compreendamos a real posição do Mestre como excelso condutor de nosso mundo, em cujo infinito amor estamos construindo o reino de Deus em nós. E eu acrescentei, e ao redor de nós. Toda vez que trabalhamos em nós, estamos automaticamente trabalhando em redor de nós, compreendi meu erro, compreendo o erro do outro, entendi a minha dificuldade, entendo a dificuldade do outro, né? E assim vai. É para encerrar, por quê? Porque a que obras estão sendo convocadas, né? E aí a gente trouxe lá o final da Gênesis. A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação na sua disposição moral. Basta um interesse, uma vontade de mudar. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Ele não fala a influência do mundo, a influência que destrói, que ainda existe no nosso mundo, pelo seu padrão, né, da maioria das criaturas que ainda habitam. Ainda é um mundo de expiações e provas. Mesmo que no processo de transformação, o processo ainda não terminou, ainda está em processo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, hoje nós vemos que se o Cláudio volta ao mundo, à reencarnação, a volta é completamente diferente do que ele já veio da outra vez. Alguém que consegue ficar trabalhando praticamente imediatamente a sua desencarne é alguém que tem condição. E não se abalou, porque ele viu que tinha atropelado, ele viu tudo direitinho. E pensa que ele ficou com raiva? Não ficou, não. Ele falou, agora que eu entendi, foi ele, não foi mal. Tá? Vamos lá ajudar, que ele está precisando. E induz a filha, o genro, a começar a pegar essas criaturas para trabalhar o processo de redenção delas também, de transformá-las também. Então, esse era o que nós tínhamos para trazer aqui para a nossa tarde. Espero que tenha ajudado, assim como me ajudou muito essas pessoas.